Bom, galera, boa tarde. Meu nome é Lucas Perillo, sou biólogo da Bocaina e eu tô aqui hoje iniciando uma série de entrevistas que a gente vai fazer com profissionais e personalidades da área e tratar um pouquinho de vários assuntos relacionados com as ciências naturais. E hoje, para inaugurar o quadro aqui, a gente convidou o Marcelo Vasconcelos, que é um biólogo, mestre e doutor em ecologia e tem muita experiência na área, principalmente na área de ornitologia. E a gente está aqui hoje, primeiro agradecer pela presença, e a gente está aqui hoje falando um pouquinho sobre a questão dos naturalistas. E para iniciar, assim, eu queria que você desse uma descrição básica assim, do que é o saber naturalista. Certo. Queria agradecer o convite da Bocaina pela entrevista. Na realidade, gente, o homem sempre foi um naturalista. Ele sempre teve a necessidade de conhecer o meio natural onde ele vivia desde os tempos, primordiais da caverna. Ele tinha que saber uma época onde ele encontraria um recurso, tal como um fruto ou uma caça. Então ele já tinha esse costume intrínseco de observar animais, plantas, padrões de distribuição, mas não era um conhecimento científico, era um conhecimento de saber, assim como de várias tribos ainda que existem. E isso continuou, inclusive na Grécia Antiga, Aristóteles, vários filósofos tinham esse conhecimento, mas a história natural, como a gente vê atualmente, ela iniciou realmente, foi na época do Renascimento, com alguns viajantes, a partir do momento que a gente teve grandes navegações, descobriram novos continentes, novos ambientes, novas florestas, formas de vida, e as grandes metrópoles europeias mandavam estudiosos do meio natural, que nem sempre eram biólogos, nem existia essa profissão, a maioria das vezes eram médicos, eram geólogos, para fazer inventário não só de fauna e de flora, como também de minerais. E o expoente maior desses naturalistas ocorreu no final do século XVIII, com Alexander von Humboldt, que foi um alemão que veio para o norte da América do Sul. Infelizmente ele não penetrou no Brasil porque a coroa portuguesa não permitiu, e fez uma série de descobertas e coletas na região da Colômbia e do Equador. No século XIX, com a abertura dos portos brasileiros, a partir da vinda da coroa portuguesa para o Brasil, vários naturalistas europeus, na primeira metade do século XIX, começaram a conhecer até então a biota brasileira, que era desconhecida de fora, com a rara exceção da época de colonização do Brasil holandês, 200 anos antes, quando um naturalista veio junto da colônia do Maurício de Nassau, chamado Georg Markgraf. E esses naturalistas tinham um perfil, vamos dizer, de além de exploradores, de serem desprendidos dos bens da vida que eles estavam acostumados na metrópole. Eles chegavam num país igual ao Brasil, que tinha um monte de tribo de índio realmente selvagem, vários animais que eles consideravam como feras, e alguns inclusive morreram em atividade, como o Frederico Selous, que se afogou no Rio Doce. E o objetivo maior deles era coletar o máximo de material e de informações, não só de animais e de plantas, como também informações sobre costumes de tribos, costumes do pessoal da colônia brasileira, para ser enviada e publicada na metrópole. Eles contribuíram de uma forma importantíssima para o conhecimento da biodiversidade, não só do Brasil, como do mundo inteiro, mandando vários exemplares de animais, de plantas, de minerais para os grandes museus europeus. E foi com base nesse rico acervo que a maior parte das espécies que a gente conhece até hoje foi descrita e é conhecida. E eu acho que, falando na perspectiva histórica, é mais ou menos isso. Não a importância dos naturalistas nesse contexto foi muito grande, principalmente nessa época, assim. E nos dias de hoje, como é que veio essa ideia assim, na sua cabeça de seguir esse princípio naturalista, assim, além de biólogo, formado ecólogo na pós-graduação, como que veio essa ideia de seguir com essa ideia naturalista? Na verdade, eu acho que não foi uma ideia, acho que é uma tendência natural mesmo, que a gente já nasce curioso. Então, nós estamos aqui em Belo Horizonte, na mata da PUC, a gente está vendo a Serra do Curral. A gente nasce numa cidade onde
a cidade termina num paredão de montanha. A gente tem aquela curiosidade, o que tem do lado de lá da serra? Aí você vai um dia na sua pré-adolescência, sobe a serra e vê que lá atrás tem uma mata e tem outras serras. Aí você quer entrar na mata. Aí você começa a conhecer bicho, conhecer planta e vai se interessando por isso. Na academia, em especial, eu escolhi ser biólogo para ter esse trabalho de história natural, de naturalista. E eu não consegui perceber na academia que a história natural estava quase extinta ou morta. Eu achava que um biólogo, vamos dizer, para ser valorizado, era aquele que realmente conhecia o mato, conhecia os bichos, conhecia a planta, relações entre fauna e flora e solo, montanhas, vertentes e tudo mais. E eu comecei a perceber, não quis largar o meu objetivo, que era esse, que isso estava morto e praticamente acabado, por um simples motivo. Europa, Estados Unidos, Canadá, os países desenvolvidos, eles têm uma fauna e uma flora, uma biodiversidade bem mais empobrecida do que nós aqui na região tropical. E o que acontece? Há vários anos atrás, eles já tinham feito levantamento de espécies, descrição das espécies que eles têm, e nós ainda não. Nós estamos vivendo num país que estamos descobrindo e descrevendo espécie nova de macaco, de ave, que são grupos bem conhecidos, para nem falar o tanto de plantas, de insetos que são descritos a cada ano. E o grande problema é o seguinte: a ciência do Brasil, ela tende a seguir a moda da ciência internacional, onde hoje não é mais importante fazer levantamento faunístico, florístico, conhecer e descrever a biota. Hoje é importante mexer com DNA, mexer com modelagem ecológica, números, e a nossa ciência segue esse padrão, de modo que hoje em dia quem gosta de história natural está virando um amador. É um observador de ave, um birdwatcher, é o cara que faz caminhada, trekking, e o biólogo em si, ele está ficando cada vez mais restrito ao laboratório, na frente de um modelo de computador, ou pipetando material genético, estudando biologia molecular, não querendo dizer que essas pesquisas de ponta não sejam importantes, são. Mas num país igual ao nosso, que a gente está ainda com tanta descoberta a ser feita, e o pior, correndo contra o tempo, porque as florestas estão acabando, o cerrado está acabando, as montanhas estão virando buraco de mineração, e tem que existir ainda um profissional que faça esse levantamento, que faça não só a anotação da lista de espécies que ocorre no local, como também a coleta científica. A gente percebe nos últimos anos que existe uma tendência a não coletar mais material botânico e zoológico. Basta tirar foto, hoje todo mundo tira fotografia, as câmeras digitais revolucionaram a fotografia. E não existe mais coleta de material biológico quase. Os ornitólogos, no meu caso, que estudo ave, raramente coletam uma ave, porque às vezes tem dó. Botânico às vezes tira foto, olha para uma planta e fala, eu já conheço. Mas pode ocorrer algum trabalho futuramente de uma revisão taxonômica e dividir uma espécie em 10. Qual era aquela que a gente viu, que a gente fotografou? Às vezes só no museu, comparando, né, antera de uma flor, algum detalhe de morfologia em um animal que a gente consegue distinguir uma espécie de outra. E isso aí vai criar uma lacuna muito grande no conhecimento da biodiversidade brasileira, porque se a gente não documenta agora, não só faz o levantamento, como também coleta esse material, daqui a 10, 20, 30 anos, os matos que a gente conheceu, muito possivelmente não vão mais estar de pé, e nem aqueles bichos, nem aquelas plantas. E aí? O que ocorria naquela área? Como é que a gente vai um dia tentar revegetar determinado local ou inferir algum padrão de distribuição biogeográfica para tentar correlacionar com climas do passado, distribuições pretéritas? Então tudo isso está, vamos dizer, eu sinto que tem diminuído e está praticamente morto. E esse é um grande problema que eu vejo na academia moderna. Eles querem treinar todos os alunos para serem cientistas do mundo moderno, sendo que aqui no Brasil a gente precisa de cientista do mundo moderno também, mas também precisamos de naturalista do século XIX, senão nós vamos perder muito do nosso conhecimento, várias espécies vão ser extintas sem a gente ter tempo de descrevê-las. É exatamente o que a gente defende mesmo, assim. E devido a esse problema assim, de credibilidade mesmo da prática naturalista, assim, qual que é a receita assim, para ter sucesso profissionalmente como biólogo, como profissional da área ambiental, sem perder esse entusiasmo mesmo pelo naturalismo, assim, pelo
até pela questão de publicação mesmo, desse funil aí que restringe, né, a atuação dos profissionais nessa área. Queria saber de você que conseguiu seguir esse caminho, qual que é a receita, assim, Bom, não existe uma receita correta, nem única, nem certa. Eu acho que o ponto principal é a pessoa gostar do mato, da natureza, de conhecer tudo que vive ao redor dela. Não adianta eu ser especialista em ave e não conhecer as árvores, por exemplo. As aves alimentam-se de frutos de árvores. Às vezes eu entro em determinada mata, vejo determinada espécie de planta e eu sei que uma ave vai estar ali. Não necessariamente porque ela vai comer aquela árvore, mas porque aquela árvore tem um padrão de distribuição semelhante àquele passarinho. Então tem que ter um gosto e uma ambição por conhecer o mundo natural. Só que esse é um sentimento egoísta. Isso funciona só pra gente. Eu vi tantas espécies de passarinho, tem gente que conta, vários observadores de aves. Eu fotografei tantas espécies de plantas, mas a gente tem que pensar de maneira altruísta para a humanidade. O que eu posso fazer para que esse conhecimento meu seja utilizado ou gere conhecimento no futuro? É deixar para a posteridade. Então você tem que ter a ambição de documentar, pode ser por meio de fotografia, de gravação, melhor ainda, através de exemplares coletados e depositados em museus de história natural. E também publicar os seus resultados. Na academia, um biólogo atual do século XXI, ele estaria fadado à extinção se ele fosse ser apenas um naturalista. Ele pode ser um naturalista, mas ele vai ter que sequenciar DNA, fazer filogenia molecular, ou ele vai ter que trabalhar com modelos matemáticos para ter publicações em revistas consideradas científicas de alto nível, para se manter no seu emprego e inclusive conseguir financiamento. Mas se ele estiver fora da academia, ele pode fazer também a história natural no mercado da consultoria ambiental, no qual o profissional viaja para várias áreas do país e ele tem a chance de documentar, de coletar material, depositar em museu. Muitas vezes ele não pode publicar os dados oriundos desses estudos, porque as empresas têm contratos com cláusulas que não permitem a divulgação desses dados, principalmente porque são levantamentos de fauna e flora conduzidos em áreas que vão sofrer impactos. Então as empresas têm um certo receio de que isso venha à tona e que alguém proíba que eles coletem. Mas se o material está no museu, ele é público e qualquer um pode utilizá-lo. E algumas empresas realmente permitem a publicação. Então com isso é possível o profissional contribuir para o conhecimento da história natural do país. Agora, academicamente, ele pode ser um naturalista, mas ele vai ter que fazer história natural, publicar seus artigos em revistas atualmente consideradas de baixo impacto científico, mas ele também vai ter que entrar na moda da ciência, senão ele não sobrevive na academia. Continuando o papo aqui, mais uma pergunta. Nesse contexto que a gente estava falando na entrevista, da falta desse incentivo, né, do status mesmo do ser naturalista, eu queria saber de você qual que é a influência. Você vê que nos cursos de graduação hoje em dia de biologia sempre falta essa questão das saídas de campo mesmo, das disciplinas, a prática de campo, levar o pessoal para o mato mesmo. Eu queria saber quais são as consequências disso e se existe uma solução para tentar melhorar essa questão assim na graduação. As consequências são ruins, porque hoje em dia a gente tem vários biólogos que são biólogos de apartamento. Eles estudam, teoricamente, são zoólogos, botânicos, mas trabalham com dados, com internet, com planilha de Excel, ou raramente faz uma excursão para uma região igual essa daqui, a Matinha da PUC, que nós estamos aqui dentro da cidade de Belo Horizonte, ou parques onde você tem infraestrutura, alojamento, de modo que o biólogo afastou, em geral, por essa falta de incentivo na graduação, do acampamento, de subir uma montanha desconhecida e ficar lá no alto por uns dias para explorar. E eu acho que assim, é primordial que os cursos de graduação em ciências biológicas incentivem trabalho de campo, mas não só os trabalhos voltados para ir para o campo para testar hipóteses de curto prazo, como é o mais comum que a gente tem visto ultimamente nas disciplinas de ecologia. São importantes também, mas antes disso, para testar hipóteses, a gente tem que conhecer. Levar, por exemplo, uma disciplina de taxonomia vegetal, de botânica, para uma área natural, mostrar várias famílias, mostrar adaptações das plantas que ocorrem em determinada área, zoologia, fazer atividades de captura, de coleta de animais, para ensinar os biólogos não só a manusear o material, como também preparar cientificamente para coleções científicas. Isso aí é
é um grande déficit. Método mesmo. Exato. A gente, geralmente, biólogo aprende isso por fora. A gente faz curso fora ou a gente enfia no mato por conta própria, sem, às vezes, ter alguém que incentiva a gente. Então, a grande saída é, se o biólogo quer ser um naturalista, ele faça por conta própria. Aqui, por exemplo, na nossa cidade, Belo Horizonte, a gente tem várias opções de montanhas próximas que a gente pode ir facilmente final de semana. Todo lugar do Brasil, quem mora em Belém atravessa o rio, já está na selva, tem condição de, por sua conta, junto com alguns colegas que têm interesse também, faz um levantamento básico, vai conhecendo, vai cada vez mais se interagindo com o ambiente, com a fauna e com a flora, porque sem isso ele vai acabar sendo um biólogo teórico de apartamento e muitas vezes não vai estar preparado para o mercado. O mercado da consultoria ambiental, por exemplo, ele vai contratar um biólogo recém-formado para fazer um levantamento de fauna ou de flora, determinados grupos de fauna, por exemplo. O aluno de graduação inocentemente acredita que ele vai aprender a reconhecer animais e plantas no curso de graduação. Isso é uma falácia, ele não aprende nada, ele aprende um caminho básico. Então ele mesmo tem que se fazer, forjar a mente dele, ir para o mato, ir aprendendo, se possível trabalhar com pesquisadores associados a museus, taxonomistas que conheçam herbários, que conheçam os grupos botânicos e faunísticos, para ele mesmo se formar. Não vai ter um curso, uma disciplina ou um professor que vai ensinar a pessoa a ser um naturalista. E buscar cursos também, externamente. Tem vários cursos de manipulação de animais, de captura, de levantamento faunístico e florístico que dão, de biologia marinha, tem vários excelentes, que dão, vamos dizer, uma melhora nesse conhecimento de história natural e na formação naturalística do biólogo. Inclusive, esse é um dos objetivos da Bocaina, né? Sim. Oferecer esse tipo de serviço, assim. Não, bacana demais. E pelo fato de você ser um ornitólogo aí, fala um pouquinho sobre a questão de como é trabalhar com as aves aí. Certo. Na verdade, como naturalista, eu seria feliz trabalhando com besouro, com planta, com qualquer outro tipo de animal ou vegetal. Vamos dizer, o início do gosto pelas aves foi quando eu entrei no curso de biologia, que eu não tinha uma decisão definida, e eu comecei a andar por minha conta aqui na Serra do Curral, na Mata do Jambreiro, e percebi que as aves eram os bichos que a gente vê. Porque mamífero, em geral, você tem que colocar armadilha para pegar rato. Não estou falando mal de mamífero, não, é só o meu ponto de vista. Você estuda pegada, fezes, ou você põe câmera, armadilha fotográfica no mato, mas raramente você tem a sorte de ver uma anta, um tamanduá, uma onça pintada. Então eu acabei gostando mais das aves porque eram aqueles bichos que eu ia para o mato e conseguia ver. Mas da mesma forma, passarinho tem um horário melhor de atividade, que é o começo da manhã, finalzinho da tarde. Nas horas quentes, eu sou observador e coletor de planta. Então, para não ficar no tédio, no meio do mato, a gente acaba se inteirando de outros grupos também. Mas foi mais por essa questão de facilidade de detecção, de encontrar, que anima a gente ver o animal, o comportamento dele em campo, do que trabalhar com vestígios, às vezes. Isso é uma coisa que eu não agrado muito, não. Eu acho que o recado é que, independente da área que você for seguir, né, para você ser um biólogo de qualidade, você tem que saber pelo menos um pouquinho de cada um dos grupos. Assim. Com certeza. Porque o grande problema da ciência moderna é que ela está formando vários especialistas. Um dia um especialista vai chegar num cargo importante e vai ter que tomar uma decisão de um problema complexo. Geral, áreas prioritárias para conservação, que envolve também o ser humano, a ocupação, né, de ambientes antrópicos, estradas, outros grupos de fauna e de flora, e o especialista vai pensar só naquele bichinho que ele se especializou, no comportamento daquele outro, no DNA daquela outra planta. Então essa visão holística, dizendo de outra forma, o naturalista seria o biólogo clínico geral, está faltando. Precisa de ter mais pesquisador nessa área e profissional no mercado também, que tem essa visão, que vai contribuir com os colegas também. Eu, por exemplo, já descobri mais de 20 espécies novas de plantas, sem saber que era nova, coletando para herbário, já descobri espécie nova de macaco, que a gente vê que é diferente e alerta os colegas ou coleta material para eles, mas se eu fosse só especialista em aves, eu acho que não teria essa visão. Isso aí é importante, tudo está interligado na realidade. Bacana, Marcelo. Para finalizar esse papo aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Se você tivesse que escolher um trabalho científico, uma referência assim, para resumir toda essa questão, fala pra gente aí uma sugestão mesmo de literatura que abrange um pouquinho essa certo. área. Para quem está principiando,
trabalha em língua portuguesa, existe um livro chamado O Naturalista Amador, de Gerhard Duhrel. Eu acho que ele é um grego, é europeu. É um livro que ensina técnicas básicas de como ir para o mato, como coletar, capturar animais, plantas, observar comportamento de animais, vestimentas, equipamentos. É um livro básico para quem está, vamos dizer, no segundo grau, na escola ou no início de um curso de graduação em ciências biológicas ou áreas afins. Para quem já está no curso, já lê inglês e já tem uma visão um pouco mais ampla de ecologia, de ciência moderna, existe um editorial de uma revista Conservation Biology, infelizmente em inglês, que chama The Naturalists Are Dying Off, que é como se os naturalistas estivessem se extinguindo. Essa é uma visão crítica do editor de umas revistas mais importantes de biologia da conservação sobre a problemática dos naturalistas não estarem mais na academia formando novos naturalistas. Ele até uma hora brinca dizendo, imagina a próxima geração de biólogos da conservação que cresceram jogando Nintendo e assistindo as tartarugas ninja, sem ter o feeling da neblina da montanha, do canto do passarinho, da diferença de uma borboleta da outra. Então ele é muito, vamos dizer, apelativo e inclusive ele pôs muita emoção nesse artigo, nesse editorial, que quem já está mais dentro da área vale a pena dar uma lida. É um trabalho bacana mesmo. É muito legal. Ô Marcelo, então agradeço muito a sua participação aí e espero que vocês tenham gostado e tendo alguma sugestão, alguma dúvida, a gente vai colocar aqui embaixo os links e sinta-se à vontade para procurar a gente. Se quiser comentar também sobre o vídeo ou sobre qualquer outro assunto relacionado, fique à vontade para comentar aqui embaixo. Obrigado. Valeu demais, Marcelo. Valeu. Até mais. Obrigadão.